A origem da comunicação está baseada na necessidade que o homem sentiu de codificar seus sentimentos. Ao que tudo indica, a raça humana foi a única a ir além da comunicação natural, desenvolveu um código linguístico. Tal qual outros animais irracionais, o homem, animal racional, tem necessidade de viver em agrupamentos sociais e usar métodos de comunicação que possibilitem a todos os membros do grupo participar ativamente dos eventos que estiveram ocorrendo naquele momento ou que mereçam ser registrados. Antes que o jornal impresso existisse, o interesse pela notícia já era tão antigo quanto a linguagem escrita. Na antiga Roma, o governo do imperador César fundara o Acta Diurna, uma maneira oficial de noticiar os resultados das guerras, dos jogos, da Igreja Católica e das atividades políticas. Anos depois, na era feudal, os trovadores, que eram poetas do mundo europeu entre os séculos IX e XII aproximadamente, também exerciam o papel de noticiadores de tudo o que acontecia. A partir do renascimento comercial e do surgimento de práticas econômicas mercantilistas, há uma expansão na formação de nações da Europa e de intercâmbio econômico sedento por informação. Em 1440, Gutenberg desenvolveu a imprensa, o que permitiu produzir e reproduzir grandes volumes impressos. A partir do século XVII, surgem jornais semanários na Europa e com grandes forças na França e Alemanha. Depois do Iluminismo e da Revolução Francesa, surge uma nova visão intelectual de mundo e de formação de direitos do homem, que de alguma forma extrapola nos jornais, e após a Revolução Industrial é inventadas as impressoras a vapor, possibilitando uma impressão de periódicos em grande escala e em menor tempo. Aos poucos, a publicidade foi entrando no jornal, ajudando a baixar os preços final do exemplar e fortalecendo o jornal como um veículo comercial e profissional. Em 1890, a invenção da máquina de 4 cores permitiu aos jornais norte-americanos publicar textos com mais qualidades e quadrinhos de humor. Em 1894, é publicada as historinhas do desenhista Richard Felton e seu personagem, Yellow Kid, que em português fica Menino Amarelo, que simbolizava a briga comercial travada pelos jornais norte-americanos para dominar o mercado e ganhar mais lucros, lançando notícias acentuadas e exageradas para chamar a atenção dos leitores. Em 1887, Michael Faraday, grande sábio-inglês, descobriu a indução magnética. Assim como a grande contribuição dada por James McHale, que descobriu matematicamente a existência das ondas eletromagnéticas, diferentes somente em tamanho das ondas de luz, mas com a mesma velocidade. Mais tarde, em 1893, o padre, cientista e engenheiro gaúcho Roberto Landel de Moura testa a primeira transmissão de fala por ondas eletromagnéticas sem fio. Graças a ele, a Marinha Brasileira realizou em 1º de março de 1905 diversos testes de mensagens telegráficas no coração de Aquidauana. 1922, primeira transmissão radiofônica oficial brasileira. Em 1923, é fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual MEC, por Edgar Roguete Pinto e Henrique Maritze. É feita a primeira transmissão de rádio em cadeia no mundo envolvendo a WEAF e a WNAC de Boston no dia 30 de novembro de 1931. É fundada a Rádio Record de São Paulo e a Rádio América. 1932. O governo de Getúlio Vargas autoriza a publicidade no rádio. 1933. Nasce a Sociedade Radioeducadora de Campinas, que desde 2002 passou-se a denominar Rádio Bandeirantes AM. Com isso, a programação abre espaço para o jornalismo. 1934. É criada a radiodifusora apelidada de Som de Cristal, onde surge o termo radialista, inventado por Nicolau Tuma. 1935. A Assis inaugura em 25 de setembro a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. 1936. Foi criada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1937. É inaugurada em São Paulo a Rádio Bandeirantes, a primeira emissora a divulgar notícias durante toda a programação. 1938. Surge a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Acontece a primeira transmissão esportiva em rede nacional no Brasil.
a Copa de 38, por Leonardo Gagliano Neto, da Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro. Desenvolvido em 1835 pelo pintor e inventor Samuel Finley, o código Morse é um sistema binário de representação à distância de números, letras e sinais gráficos. Esse sistema é composto por todas as letras do alfabeto e todos os números. Os caracteres são representados por uma combinação específica de pontos e traços. Para formar as palavras, basta realizar a combinação correta de símbolos, podendo ser captadas por diversos aparelhos, como por exemplo o radiotelégrafo e o telégrafo. Esse meio de comunicação foi muito utilizado por marinheiros durante o século XIX. O primeiro registro de resgate marítimo, depois do pedido de socorro utilizando o código Morse, ocorreu em 1899, no Estreito de Dover. Em meados do século XIX, a utilização do código Morse se popularizou rapidamente, atingindo praticamente todos os países europeus. Em 1865, após a realização de algumas modificações no sistema, o Congresso Internacional Telegráfico regulamentou o código Morse internacionalmente, que proporcionou maior dinamismo às comunicações. Com a invenção do telefone no fim do século XIX, o código Morse caiu em desuso. O desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação mais eficazes desencadeou a substituição desse sistema por outros aparelhos. Alexander Graham Bell, em 1873 e 1874, realizou experimentos para que pudesse enviar notas musicais utilizando a eletricidade. Acreditando que se fosse possível transmitir as notas musicais, seria também provável transmitir a voz das pessoas. Junto com ele, trabalhou Eliza Gray, uma especialista em eletricidade e era também uma das fundadoras da empresa de telégrafos. Acreditando Gray que, utilizando as frequências distintas, seria possível transmitir entre 30 e 40 mensagens simultaneamente através de uma única linha telegráfica. Assim substituiria as inúmeras linhas existentes entre as cidades, fazendo uma grande economia. Apesar de Gray e Bell trabalharem na mesma perspectiva, estavam trabalhando independente de um do outro para concorrer ao pioneirismo. Para prosseguir com seus projetos, Bell procurava financiadores utilizando os argumentos de que sua pesquisa traria frutos financeiros. Após ter conseguido seus fornecedores, Bell em 1875 cria sua empresa. Na tarde do dia 2 de junho de 1875, com seu assistente, Thomas Watson, realiza uma experiência para verificar o funcionamento do telégrafo harmônico. Assim, cada um foi para uma sala no sótão da oficina. O assistente, em uma delas, ligava os diversos eletroímãs, enquanto Bell, em outra sala, observava o comportamento dos eletroímãs de seu aparelho, que deveria vibrar, estimulado pelo aparelho de seu assistente. Ainda no mesmo ano, o assistente Watson, com a solicitação de Bell, constrói um novo aparelho adaptando um dos antigos dispositivos. Devido ao formato da estrutura, este dispositivo recebeu o apelido de telefone da foca. Em setembro de 1875, no Canadá, Bell trabalhava na redação do pedido de patentear seu invento, que seria um aparelho de transmissão elétrica de voz. Ao voltar para Boston, Bell, com urgência em patentear seu invento, mesmo antes de funcionar perfeitamente, redige a versão final de seu pedido. Em 14 de fevereiro de 1876, foi levado para Washington a sua solicitação de patentear por causa de uma diferença de 2 horas. Bell foi considerado o inventor do telefone, pois Gray chegou no escritório 2 horas depois. Logo em seguida, em Boston, foi organizada a primeira empresa telefônica no mundo, tendo 800 telefones. Depois da organizada a empresa, foram instaladas as primeiras redes telefônicas em Nova York, Filadélfia, Denver, Chicago, São Francisco e em outras cidades dos Estados Unidos. Com isso, o telefone rapidamente se espalhou por todo o mundo, e as cidades, em constante crescimento, se deslumbravam com a facilidade da comunicação e com o encurtamento das distâncias proporcionadas pelo novo aparelho. Em maio de 1876, Bell levou o telefone para a Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência Americana na Filadélfia. Estava presente o imperador Dom Pedro II, que participava da exposição. O que se fala no encontro de Graham Bell e o imperador do Brasil foi que Bell estendeu um fio do canto para o outro da sala,
Dirigiu o transmissor colocando Dom Pedro II na outra extremidade, e assim realizando uma experiência juntamente com o imperador do Brasil. Dom Pedro II, após ter visto de perto o avanço da comunicação, constrói no ano de 1879, no Rio de Janeiro, o primeiro telefone instalado no Palácio de São Cristóvão. Dom Pedro II acreditava que instalando o telefone no Brasil, ele estaria realizando um importante projeto, dentro de sua intenção de modernização do Brasil. O intuito da instalação das linhas telefônicas no Império Brasileiro era de uma necessidade política de ligação entre o imperador e os órgãos militares e corpos bombeiros, além de status que iria adquirir. A introdução da linha telefônica trouxe para o Brasil um melhoramento na área econômica, pois através do telefone foi possível uma comunicação eficiente com os outros locais para o tratamento comercial. Em 1817, o cientista sueco Jacob Berzelius descobriu e isolou o selênio, observando a fotossensibilidade do elemento químico que desprendia elétrons quando exposto à luz. Mas a tese de que o selênio possuía propriedades de transformar energia luminosa em energia elétrica foi comprovada apenas 56 anos depois, em 1873, pelo inglês Smith. Em 1884, o alemão Paul Nipkow patenteou uma proposta de transmissão de imagens à distância, que foi chamado de o fundador da técnica de TV. A palavra televisão foi inventada em 1900 pelo francês Constant Persky, vem da junção das palavras tele e vidre. Persky apresentou uma tese no Congresso Internacional de Eletricidade, em Paris, cujo título era Televisão. A tese descrevia um equipamento baseado nas propriedades fotocôndrias do selênio, que transmitia imagens à distância. Em 1906, Arpanet desenvolveu o sistema de televisão por raios catódicos, que empregava a exploração mecânica de espelhos somados ao tubo de raios catódicos. O mesmo seria feito na Rússia, por Boris Rosing. Por isso, não se pode atribuir a invenção da televisão em uma única pessoa. Os novos equipamentos eram construídos a partir de experiências anteriores de outros pesquisadores. Em 1920, o inglês John Locke Byron realizou as primeiras transmissões através do sistema mecânico baseado no invento de Nipkow. 4 anos depois, em 1924, Byron transmitiu contornos de objetos à distância, e no ano seguinte, fisionomias de pessoas. O padrão de definição possuía 30 linhas, e era mecânico. O russo Vladimir patenteou o invento de que utilizava tubos de raios catódicos em 1923. Phil Farnsworth patenteou em 1927 um sistema de secador de imagens por raios catódicos, porém com nível de resolução não satisfatório.